Estou com a Cláudia Gasparetto, da Clínica de Constelação Familiar, aqui em Olímpia, e eu vim entender como funciona isso, tanto a nível individual como coletivo, quais os benefícios que abrange, em que áreas, Cláudia? Muito obrigado. Obrigada a você por ter vindo, com uma alegria. Constelação familiar, ela abrange tanto a família, o trabalho, a família, relacionamento, a vida profissional, ela abrange tudo. A saúde, constelação familiar ajuda muito na saúde, ajuda muito na depressão, na ansiedade. E tem a constelação de direito sistêmico, que se você tem alguma pendência jurídica, a constelação de direito sistêmico, que foi criado pelo nosso querido Sam Sturck, aqui no Brasil, o nosso juiz de direito do Judiciário da Bahia, ele fundou a constelação de direito sistêmico para ajudar as pendências a andar dentro do judiciário. Tem a constelação organizacional, que a gente trabalha com empresas. Nós entramos nas empresas e trazemos um esclarecimento. Por que aquele setor ele está indo mal? Por que aquela empresa não está tendo lucro? O que está levando a empresa à falência? O que está levando a empresa a não ter produtividade? E a constelação empresarial, que ela é um pouco menor do que a constelação organizacional, mas também nós trabalhamos com o que está acontecendo. Se você vai abrir uma empresa, como que esse ponto é viável para essa empresa? Será que você está realmente querendo abrir essa empresa? É esse tipo de negócio que você quer? Abrange várias coisas dentro de uma empresa. Nós conseguimos ver o que está acontecendo com os funcionários, por que os funcionários estão com atrito entre eles, por que aquele produto não está saindo, se você vai lançar um produto, aquele produto vai ser bem aceito. Então, a constelação empresarial e organizacional, ela trabalha nessa parte. E por que o nome constelação? O nome constelação, na verdade, não é constelação. Não? Não Começa por aí. É um nome em alemão, que eu não vou saber te falar em alemão o nome dela, mas com as traduções ela acabou vindo para constelação. Por quê? Se você vê o campo familiar, quando você abre o campo familiar, é toda uma constelação de nós presentes, nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós. Então forma-se uma constelação familiar. Mas não tem nada a ver com constelação de espaço, nada não. Então também não tem nada a ver com misticismo, espiritualismo, espiritualidade, algo assim? Não. A constelação ela trabalha com os espelhos, com os neurônios espelhos. Então, pela empatia. Então, através do que você está sentindo, a gente trabalha através da sua sensação, do seu corpo, não da sua mente. Então, eu vou me espelhar em você e ver realmente o que você está sentindo. Quando a gente trabalha com a individual, a gente trabalha com bonequinhos. Então, você mesmo vai ver o que você está sentindo através dos bonequinhos. Tá, então não é como um médium que vai sentir, ou que vai ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando nós recebemos um trauma hereditário, ou quando nós adquirimos um trauma hoje, que é um trauma original, nós adquirimos através da nossa experiência, da nossa sensação, da nossa emoção. Então, forma-se, vamos dizer assim, uma estrutura na nossa mente, no nosso DNA naquela hora, porque causa uma epigeneia se for um trauma original. Então, você tem uma visão, o teu cérebro começa a contar uma história. Então, quando nós colocamos os bonequinhos na frente do paciente e ele pode movimentar os bonequinhos, então o cérebro dele começa a contar a história que ele quer. Então, se ele tem problema com pai e mãe, qual a melhor forma daqueles bonequinhos ficar na mesa que vai trazer leveza e paz para o coração dele? É aí que nós quebramos os traumas, pelo olhar, pelo sentimento, pela emoção do paciente. E geralmente é assim, quando coloca a família no lugar, ele fala
Não, agora está certo. Mostra então pra gente aqui esses bonequinhos, ó. Eu vou aproximar, olha aqui, ó. Esses são É um os tabuleiro, bonequinhos. Cláudia? Ele é um platô. É um platô. Isso. Ele gira para Sim. quê? Para o paciente ter noção de todos os movimentos da Certo. bonequinha. Então, para onde a bonequinha está olhando, por que essa bonequinha está deitada, por que esse bonequinho está com um braço Mas assim. isso, seu paciente, digamos, eu monto de acordo com o meu querer, mas essa montagem é que vai revelar alguma coisa? Não, ela vai ressignificar. Então, por exemplo, se teve uma irmã que morreu e está dentro dele a falta dessa irmã, quando a gente coloca ele junto com a irmã, a mamãe e o papai, ele sente que essa criança, que essa irmãzinha pode levantar. Nesse momento que essa criancinha levanta, Sim. o coração dele entra em paz. A mente dele fica em paz. Então aqui é ressignificado aquele trauma da perca da irmã. Por quê? O inconsciente dele vai entender que a irmã está salva, que a irmã não está morta. Então dentro dele vai vir a paz, porque a minha irmãzinha está bem. Olha, minha mamãe ficou feliz, meu papai ficou feliz e eu estou feliz, porque a nossa família está unida novamente. Nós, seres humanos, precisamos disso, de carinho e união familiar. Então, é o nosso objetivo de vida. As pessoas acham que é trabalhar, as pessoas acham que é conquistar coisas materiais, e não é. O objetivo de vida do ser humano é a família, é manter a família unida. Por isso que quando tem exclusão de alguém, o próximo descendente se exclui também. Aí quando a gente abre uma constelação, a gente inclui novamente aquele excluído, a pessoa fala, nossa, agora meu coração está leve. Foi aí que nós fizemos uma epigenia e nós ressignificamos o DNA da pessoa. Você estava explicando que questões de trabalho, por exemplo, estão relacionadas a pai. Isso. Por exemplo, relacionados a mãe seria o quê? Seria a profissão e o dinheiro. Profissão e dinheiro. Profissão e dinheiro. E o pai? O trabalho. Por quê? A mãe sustenta. Quando a mãe está grávida da gente, ela alimenta a gente. Sim. Certo? Então, ela forma a gente, ela sustenta, ela alimenta. Então, quando nós crescemos, o nosso inconsciente, se não estiver bem com a mamãe, a gente não consegue ter uma profissão e não consegue ter dinheiro ou manter o dinheiro. Por quê? Porque eu estou em conflito ou eu estou vendo a dor da mamãe. Então, nós vivemos na criança. Quando a gente começa a constelar e entender que os problemas da mamãe é da mamãe, do papai é do papai, o nosso inconsciente ele se torna grande e pode arrumar um bom emprego, um bom relacionamento, começar a ganhar dinheiro, uma boa profissão. Então, ressignificar é isso. Ressignificar é isso. É você... É quando o nosso consciente entende... que está tudo bem. E aí conserta-se automaticamente, né, digamos, dentro da gente. Isso, conserta o DNA, que a gente chama de epigenia. Então, o nosso inconsciente se acalma. Ele acha que aquele trauma não existe mais. Tá. Agora, o dinheiro é o pai. Por que o pai? Porque é o pai que fala assim, porque a mãe, se tem uma criança, fala assim, toma cuidado, come. A mãe é o cuidado. O pai fala, não, deixa essa menina sair, deixa essa menina andar. Então, o pai é aquele que leva você para a vida. Então, na hora da concepção, a mãe é o útero fértil, cheio de alimento, cheio de carinho. E o pai é o esperma que vem e traz a vida. Então, o pai é o trabalho, porque o pai vem e trabalha pelo sistema, trazendo uma nova vida àquele útero. Então, aquele útero é a mãe que alimenta, que sustenta. Aí a criança nasce. Se a criança olha para a mamãe com carinho e amor na fase de criança e olha para o papai com carinho e com amor, sem julgamento, ela vai ser um adulto forte.
Ela vai ser um adulto que não vai ter problema com relacionamento, ela vai ser um adulto que vai ter um bom trabalho, vai ter um bom emprego, e vai ter uma boa profissão, e vai ganhar muito bem. Nem sempre é o que acontece, né? Não. Por isso que a constelação... Pela sua experiência. Por isso que a constelação, ela pode ajudar uma pessoa que não tem... sorte, entre aspas, né? Uma pessoa que não tem uma boa experiência profissional, uma pessoa que o casamento nunca dá certo. A gente até acredita ou lê até, por exemplo, em textos até religiosos, que há uma herança, digamos, de 10 gerações. E isso acontece mesmo. Por exemplo, uma pessoa que se separa... Há 10 gerações, a próxima vai se separar, talvez. Você não pega um filho, pega o outro. Você não pega o filho, pega... Porque já fica no campo familiar. Sim. Por quê? Porque quando houve a primeira separação lá atrás, então houve um trauma. E esse trauma está no DNA. E esse DNA está no óvulo Fica e está no no DNA. esperma. Está no DNA. Por exemplo, a separação dos meus avós, está no seu DNA. Da minha mãe, fica no meu DNA. Está no seu... E eu obrigatoriamente, ou isso depende também de livre-arbítrio, eu vou separar? Não, isso depende também do seu livre-arbítrio. Isso depende, assim, a gente na constelação a gente fala, eu estou olhando para a dor de quem? Se eu estou olhando para a dor do meu pai, da minha mãe, então eu vou trazer aquela dor para a minha vida. Mas foi minha avó, foi minha bisavó, foi minha tataravó. Esse não casa mais, viu, gente? Ninguém casa mais. Ah, não, minha mãe separou a minha avó, eu não vou casar porque eu vou separar. E não é bem assim também, não, né? Não é. É para onde você está olhando a dor. Se porque envolve o outro também que você está se envolvendo. Então, mas aquele outro... Ah lá, vamos nos bonecos. Olha lá. O coração só bate... Porque ele tem praticamente a mesma história na família, familiar. Então, ela precisa arrumar alguém que a família tem separação. Para eles arrumar uma desculpa, para eles não ficar juntos. Porque se for uma pessoa que não, ela tem padrão de separação na família, e ele não tem padrão, é um casal que não vai ficar junto. O coração não bate. Não dá liga. Agora a constelação arruma isso. Isso. A partir do momento que a pessoa começa a constelar, tira-se aquele trauma, coloca uma ressignificação nova em cima do DNA e os descendentes dessa pessoa, eles ficam casados, eles são prósperos, eles têm bom relacionamento, eles ganham bem. Então, por quê? Não tem esse trauma na família. Então, esse DNA vai ser no passado até a 10ª geração. A constelação costuma falar até a 5ª, até a 4ª, mas eu já peguei trauma realmente de 10ª geração para trás. Então, de 10ª geração. E a constelação ajuda, e muito você estava explicando, na parte também de empresa. Na parte, por exemplo, antes de você montar um negócio, é interessante você ir até o local ou, né, eu dizer para você, olha, eu quero montar meu novo escritório em tal lugar. Aí eu trago o endereço para você. Isso, você traz o endereço, eu vejo, eu pego a sua bonequinha e coloco a sua bonequinha no endereço. Sim. Aí o seu corpo vai me falar. Porque a constelação eu não trabalho com energias, eu trabalho com o que o seu corpo está me falando. Eu estou trabalhando com o teu inconsciente e não com o teu consciente. Então, quando eu coloco a sua bonequinha dentro daquele endereço que você me passou, você pode sentir falta de ar, você pode sentir rejeição, você pode deitar no chão, porque você não vai dar conta de manter aquele negócio. E isso sempre funciona? Funciona, sempre. Por quê? Se a pessoa está naquele endereço, ela está abrindo aquele negócio por causa de um trauma que ela tem aqui atrás, não porque ela quer. Ah, é? Então, geralmente, as pessoas vivem por trauma e não vivem a vida... A gente não está acordado, nós estamos vivendo pelos nossos antepassados. E quando a gente vive pelo antepassado, então nos meus antepassados tem falência. O que eu vou fazer na vida? Eu vou abrir um negócio para falir. E na prática você já viu isso? Muito. Sem citar casos, claro. Mas você já viu, tanto aqui quanto outros exemplos. Já avisei. Que a pessoa ignorou
E que não deu certo. E que não deu certo. A culpa tem não foi casos sua. também, tem uma cliente que sempre que ela estava com um problema na empresa, ela vinha, ela constelava, ela falava, então tá, é isso, então eu vou resolver. Aí a pessoa resolve. Mas quando a pessoa, a missão dela é a falência, ela não quer resolver. É um karma, não? Não, não é karma, é decisão o meu karma, nossa. eu vim aqui para sofrer. Não. Não, isso não existe. Não, é decisão nossa. É livre-arbítrio. Mas assim... Mas por que eu teria livre-arbítrio em sofrer? Inconsciente. Inconsciente. Porque nós fazemos tudo para salvar o papai e a mamãe. Eu vou te falar uma coisa que é muito comum. Filhos agressivos. Que tá, aliás, em voga, em alta, então, né? Filhos agressivos. Eles são agressivos não é porque eles odeiam o pai e a mãe. Eles são agressivos porque eles estão carregando tanto peso do pai e a mãe que eles, para se defender da dor, eles agridem. Inconscientemente? Inconscientemente. Eles agridem. Então, filhos que saem de casa muito cedo e vai embora, fala que não pertence à casa, são filhos Ou também. tá louco para sair de casa. Isso. Não está conseguindo carregar a dor inconsciente do campo familiar dele. O bullying faz parte disso? O bullying faz. O bullying, a pessoa precisa sentir, a dor do inconsciente é tão grande que ela precisa sentir no corpo para aliviar a dor do inconsciente. Então a pessoa comete o bullying, ela pratica o bullying para aliviar a dor. A dor é tão grande que se eu me queimar, se eu me cortar, não é suficiente. Que coisa. A dor do inconsciente. Mas também tem o inverso, o filho muito bonzinho. O filho muito bonzinho também. É problema um filho bonzinho? É problema. Olha aí, gente, hein? Que declaração. É problema. Muito bonzinho. Muito bonzinho. Ele seria muito passivo. É aquele filho... Submisso. Não, o submisso é pior ainda, né? Porque assim... O dependente. O dependente. Mas sabe, vamos falar daqueles filhos bons. Os bons. Os bons, né? A pessoa, o filho, está carregando a dor, quer salvar a mãe e o pai. Esses filhos muito bons, eles não conseguem ficar casados. Por quê? Eles precisam ficar na casa da mãe e do pai. Então, eles podem casar, pode ter filhos, só que eles vão se separar e voltar. Então, eles precisam ficar na casa do pai e da mãe. Estão muito ligados. Isso. E são filhos propensos a suicídio, são filhos propensos a doenças graves. Por quê? Dentro do campo familiar, se a minha mamãe perdeu uma irmã, um acidente ou morreu, a minha mamãe fica com a energia de morte para salvar a irmã. E aí quem que vai tentar salvar a mamãe? A criança. Boazinha. Boazinha. Ou a arteira também. E como se corrige isso? Ela ficando arteira? Não, fazendo constelação familiar e apaziguando. Tudo que é demais. Por exemplo, eu quero muito aquele quadro. Então, tem trauma. Não, eu não suporto aquele quadro. Tem trauma também. Tem trauma. Tudo que é demais... Tudo que pesa é demais. É demais. A vida tem que ser leve. Olha, aquele quadro, nossa, aquele quadro vai ficar legal lá. Minha mãe falava, tudo que é demais sobra. Sobra. Que é o que está sobrando. É trauma. Então, tudo que eu quero, uma coisa que me faz assim, nossa, mas eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, é trauma. Você está precisando ver uma dor que tem aqui atrás. E tudo isso você recebe, digamos, a pessoa aqui e faz isso nesse platô. Nesse platô quando é individual. Esse platô, ele tem o quê? Papai, mamãe, filho, irmã. Aí você monta conforme o empresário, você monta o patrão. Isso. Aqui você monta o cenário, digamos. Isso. Geralmente as pessoas, por exemplo, a mulher vem e me traz um problema de relacionamento. Sim. Provavelmente vai surgir no relacionamento dela o pai e a mãe. Porque ela vive pelo pai e pela mãe. Quando ela olha para o marido, ela não está olhando para o marido, ela está olhando para o pai. Então, por isso que a psicologia fala que a mulher escolhe o marido como pai e a mulher escolhe, o homem escolhe uma mulher. Isso é real, é inconsciente. Isso é apesar real. de todo empoderamento, essa coisa toda,
No fundo, o que funciona, o mundo real, 5%. é a nossa... O nosso consciente é 5%. O nosso inconsciente é 95%. Então, nós vivemos pelo inconsciente e não pelo consciente. Por mais bandeiras que se pregam, mas o que manda é essa configuração. É essa realidade. É essa realidade. Do inconsciente. O que está no seu inconsciente é aquilo que está te trazendo trauma. Então, quando a gente abre uma constelação, até de um trauma original, vai aparecer aqui atrás. Mesmo quando é um trauma original, que é um trauma de hoje, vai aparecer aqui. Então, tudo está interligado. Tudo está interligado no inconsciente. Por exemplo, a pessoa que busca saúde, ou como no meu caso, você busca a obesidade, busca o emagrecimento, esse vai e volta, alguma coisa tem. Que vai ter que... É ligado à mãe a comida, né? A comida é ligada à mãe, mãe porque a mãe nutre. Então, a gordura também... Por que muita gente engordou na pandemia? Porque o estresse que causou o estresse altera o DNA. Né? O cortisol. Então, o que o organismo faz? Ele infecciona, ele inflama para poder carregar toda essa carga que nós passamos de Covid. E a pandemia realmente... Por isso o medo faz. Então, por isso, as próximas gerações nossas vão ser gerações cada vez mais depressivas. Elas já estão sentindo, as que estão vindo, esse efeito da pandemia. Já está no DNA no dela, inconsciente. Isso, escrito Covid. Já está escrito medo do Covid, pânico do Covid. E isso é possível na constelação tirar. A constelação vem e dá uma... Atende criança também? Atendo criança. E criança é muito divertido atender, é muito gostoso porque você... É mais real até, né? É mais real, mas tem que Ela ter fala mais, ela se abre maior. mais. Não? Achei que a criança falasse mais espontaneamente as coisas. Não, a criança fala mais com os bonecos. A gente vê através desses bonecos. Né? Através dos bonecos. Mas tem que ter um cuidado muito grande para trabalhar com criança. Quem trabalha com constelação com adulto tem que saber trabalhar com criança. É porque ela fantasia muito? Isso, ela pode misturar. Ela vai criar aqui um mundinho. Só que ela vai criar o mundo dela, só que os personagens que ela está falando, está tudo relacionado ao inconsciente. Entendeu? O que ela monta está no inconsciente. O que ela monta está no inconsciente. Eu tenho um cliente que ele tem uma separação de pai e mãe que ele não consegue lidar. Então, ele tem a turma vermelha e azul. A turma vermelha e azul são os campos familiares dele que está separado. Então, quando ele vem com muito problema, ele guerria. Os bonequinhos, eles brigam. Então, e ele monta aqui as brigas, o campo de batalha. Isso. Aí a gente vai vendo os traumas, vai ver onde ele está refletindo mais. Por exemplo, se é nessa bonequinha, muitas vezes a criança exclui a bonequinha. Então, aquilo que ele está excluindo, ele está carregando. Então, a gente vai de forma lúdica, brincando com ele e trazendo ele, unindo a família, fazendo ele ficar mais calmo, mais centrado. Matemática, criança que não aprende matemática, ela tem disfunção de pai e mãe. Ela não consegue unir na cabeça dela pai e mãe. Constelação pedagógica, vamos para a constelação pedagógica. Por que a criança não para em sala de aula? Porque o inconsciente dela precisa salvar o pai, a mãe ou a irmã. Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Não adianta você falar, eu não vou, por exemplo, eu não vou num terapeuta, ou num psicólogo, ou na constelação, porque eu sei o que vai me perguntar e eu sei as respostas. Mas não é. Você sabe 5% só, Só né? 5%. Os 95% você até acha que sabe, mas não sabe. E aqui na constelação eu nem converso muito, porque eu não posso saber muito da sua história. Então, tá aí, olha aí, ó. A história eu faço algumas perguntas para ver se tem traumas graves, somente. Uma amnésia? Uma ficha de anamnese, para ver se tem traumas graves.
Mas é assim, qual é o teu tempo? De resto é você que vai. Isso. Se você tiver tempo, pronto. O tema também, tiver um tema, é problema de separação, é problema de obesidade, é problema de saúde, é problema... Aí você que vai ver, né? Isso. Nós temos uma história muito emocionante, que o pai ficou doente, caiu de cama, já de idade, e o filho não queria mais visitar o pai. Se afastou do pai, fazia 3 meses. Não queria mais saber do pai. Nós abrimos uma constelação em grupo, nós vimos qual era o trauma que ele estava carregando e apaziguamos, unimos a família. Constelação é a união da família. Porque se você une a família, mas a família não precisa estar junto. Então, mas se o seu coração está em paz em relação à família, a tua vida financeira anda, a tua vida do relacionamento, tudo anda. Daí 2 dias a minha cliente falou para mim, Cláudia, você lembra da constelação do meu irmão? Ele já está dando banho no meu pai. Olha aqui. Não é uma bênção? É uma bênção. É uma bênção. Constelação é uma bênção. E esse em grupo envolve a pessoa que quer participar ou não, que está com problema? Não, não precisa. A irmã, como era problema do pai, é um problema que estava gerando trauma na família, a exclusão do irmão, excluindo o pai, então ela pôde constelar. Mas constelação, quem pode constelar a pessoa ausente é mãe ou pai. Ou se a criança foi criada pela avó, aí pode. Então, eu como consteladora, eu não posso constelar minha família. Então, porque há uma certa arrogância, a gente fala, há um certo desequilíbrio no campo. Então, como consteladora, eu não constelo minha família. A você mesma você consegue? Não. Também não? Por quê? Não. Porque se eu tento abrir uma constelação para mim, eu me bloqueio. Então, não vai ser fidedigna. Tem que ser outra pessoa. Tem que ser outra pessoa. Então, marido pode constelar a esposa, porque é relacionamento. Mãe não pode constelar casamento de marido e filho. Tem um monte que quer constelar. A sogra vem ou a mãe, eu quero arrumar o casamento do meu filho. Não pode, não pode. A constelação não permite. Tem algumas regras de constelação que não se aplica. Então, quem constela ausente? Mãe, constela filho e marido. Vó, se a criança morou junto. Ou se a mãe não tem condições e a mãe deu autorização, constela neto. Mas relacionamento de outro, não. Aí é com o casal. Olha, é um assunto bem amplo. Às vezes é difícil de você entender, mas a pessoa que, por exemplo, sente necessidade de arrumar alguma coisa na vida, vindo aqui você orienta e consegue entrar no seu subconsciente, no inconsciente dele. Não sou eu, é a própria pessoa. Não você, que aí pessoa vai achar que é uma coisa também extra, né, espiritual, coisa assim. É a própria pessoa. É a própria pessoa. Aquele dia, o inconsciente da cliente falando por irmão, tá tudo bem. Então... Ou seja, se eu me conscientizar, vamos entrar naquela coisa que foi um sucesso, que é o segredo. É a mesma coisa de eu falar, meu dia vai ser M e ele vai ser M mesmo? Ele fica ruim. Vamos uma coisa mais ampla do segredo. O segredo falava assim, se você mentalizar que tem um carro todo dia na sua garagem... Um dia você vai ter um carro na garagem. Não vai. Não vai? Não vai, porque se o seu inconsciente acha que você não pode ter o carro na garagem, então você vai ficar a vida inteira falando, vou ter meu carro na garagem, por quê? Vamos lá. Então, mas se eu falo que eu quero ter o carro, por que meu inconsciente não quer? Mas eu não sei que ele não quer. É fácil. Você quer ter um carro na garagem. Então você pensa, eu vou ter um carro na garagem, aí você vai lá, abre a garagem, aí você imagina o carro, se pesou... Já entrei dentro do carro, senti o cheiro do carro. Mas algo estava pesado. Se algo está pesado, tem trauma que está te interferindo na compra do carro. O que poderia ser? Por exemplo, dinheiro. Então, eu não tenho dinheiro para aquele carro, mas eu estou imaginando que aquele carro vai estar na minha garagem. Então, mas o que está pesando? O que você precisa para comprar o carro?
O dinheiro? O dinheiro. E o dinheiro é uma das coisas mais pesadas que o ser humano carrega. É, né? Então, mas para eu comprar, aí você fala, nossa, eu tô num carro, só que tô inconsciente, tá assim, mas você não tem dinheiro. Mas tá faltando dinheiro. Um dia eu vou ganhar na Mega Sena. Então, mas aí, se eu ganhar na Mega Sena, um fator muito interessante em termos de conquista financeira é que, nossa, minha mãe e meu pai foi pobre. A minha família toda é pobre. Isso a gente pega muito. A pessoa se sabota porque ela precisa continuar pertencendo àquela família que não tem dinheiro. Então, Mas e se ela enricou de repente? Então, se ela enricou de repente, você vê que muita gente que ganha na Mega Sena perde tudo. Verdade, hein? Por isso. Mas falar, gastou com mulher, gastou com fazenda. Ela gastou para perder mesmo. Gastou mal, gastou para perder. O inconsciente quis perder. Isso. Por quê? No campo familiar. Não é que ela consciente quisesse. Não. Mas o consciente não manda no inconsciente. Não. Quem manda no consciente é o inconsciente. Porque senão a gente tinha a vida mais feliz. Tá aí, gente. Ó, o segredo da constelação é esse. É você entrar no inconsciente. No inconsciente. Porque se eu tenho traumas aqui, por exemplo, se meu avô era afortunado, mas por causa da fortuna ele morreu, foi baleado. Você lembra antigamente que tinha os grileiros de terra? Os grileiros. Então, muita gente morreu. Exato. Matou meu avô. Matou ou morreu? Matou meu avô para conquistar a terra dele. Aí, como que eu vou ser rica se eu tenho um trauma geracional hereditário aqui no meu DNA falando que dinheiro mata? Já está no DNA, né? Está no DNA. Físico ou espiritual? Não, físico. DNA não tem nada espiritual, gente. Nada espiritual. Físico. Então já veio lá no óvulo, já veio no esperma que dinheiro é muito ruim. Dinheiro mata. Então a pessoa não vai conseguir o carro, a pessoa não vai conseguir trabalho, não vai conseguir ganhar na Mega Sena. Vamos voltar lá para o lado mais antigo. Sim. Divisão de os nossos antepassados lá, que vieram da Itália, que vieram de Portugal, conquistaram terras. Aí veio um membro da família e tomou tudo. Ficou para ele. Vamos pegar um exemplo assim. Foi uma divisão mal feita. Sim. Então pegou. Essa pessoa, esse descendente dificilmente vai conseguir dinheiro. Por quê? Eu vou ser roubado. Então, minha avó foi roubada, minha mãe foi roubada. Então, se eu tiver dinheiro hoje, eu vou ser roubado. Então, para eu não desonrar a minha mãe e a minha avó e ser feliz com dinheiro, eu não vou ter dinheiro. Aí a pessoa perde a merece, perde todo o dinheiro. Não consegue manter o dinheiro. Tem todo trauma atrás. Olha, gente, é interessante vocês começarem a investigar o inconsciente de vocês fazendo a constelação, viu? Uma outra que pesa muito do lado feminino. As mulheres que não conseguem ficar casada, não conseguem ter relacionamento. Aqui atrás vai ter, antigamente, homens que obrigavam as mulheres a abortar, homens que batiam nas mulheres. Então eram aqueles casamentos sofridos para a mulher. Não era um casamento feliz, não era uma união, era uma obrigação. Então vem no campo familiar uma não autorização para ter homens. Aí a pessoa a mulher tenta ficar casada, tenta arrumar. Sabe aquela história dedo podre? Então a pessoa só arruma um homem que vai fazer ela sofrer. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai casar. E como tem hoje, viu, gente? A gente fala, nossa, aquela ali gosta de sofrer. Mas ou ele, né? Ela não pode ser feliz porque no campo familiar dela a mamãe não foi feliz. Mas é o inconsciente que escolhe. É o inconsciente. E parece que é ela que está escolhendo. Isso. Mas você vê que as pessoas falam assim, não, mas eu quero ter uma pessoa assim. Ah, mas eu gosto daquele fulano lá que não vale nada. E para resolver isso, basta você se conscientizar, não? Não, basta constelar muitas vezes. Você não adianta falar, eu sei então, pronto, resolveu tudo. Não é assim. O teu consciente saber uma coisa, tirar o trauma é outra. Você não consegue mudar o DNA, eu sei. Tá, eu sei. Só que tá aqui. Como que a gente vai mudar o DNA? Como que a gente vai fazer uma efigenia falando simplesmente, eu sei. Né? Eu sei que eu tenho que emagrecer.
Eu sei que eu tenho que começar. Pois é, eu sei de tudo. Eu sei. Você eu guarda. sei, você entendeu? Mas se eu só preciso saber, eu sei. Pois é, eu sei também. Não resolveu ainda. Mas como está no inconsciente, no DNA, quem fala mais alto, grita, é o inconsciente. E o lado da bebida? Pessoas que bebem muito, é ligado a quê? Vício pai. Vício ao pai, mesmo sendo mulher ou homem? Mesmo sendo mulher ou homem. Vício. Mulher que bebe muito, homem que bebe muito. Pai. Tá ligado ao pai? Tá ligado ao pai. Mas ao pai que era também alcoólatra ou com algum outro problema? Já vem no DNA. Né? Já tem o alcoolismo no DNA. E também, mesmo beber socialmente? Mesmo beber socialmente. Então, já, por exemplo, se é filho de alcoólatra, já está no cérebro também, né? As crianças já nascem com... Ou seja, fumo, drogas... Já nasce ali, o cérebro da criança já nasce com algumas coisas aquela ali alteradas. Estampa ali, aquele negócio. E também está no DNA. Então, como que eu starto isso? Aí eu tenho um trauma, está muito pesado, com um pai, com um lado paterno, pode ser lá de trás, que eu estou olhando para um antepassado meu, que foi morto, que não foi olhado, que não foi visto. Então, a bebida vai trazer ele de volta. Aí, a bebida vai gerando mais bebida, vai gerando mais bebida. Então, isso é falta de pai. Então, pode ser o pai do meu avô, o pai do meu tataravô, então o pai do meu pai, porque vai passando. E a próxima geração. Aí vai passando. Aí, para aquele adolescente, vamos falar de adolescente ou de adulto, para ele poder reencontrar o pai, ele vai para a bebida. Mas para ele achar o pai mesmo, ele vai para o vício pesado e vai para o roubo. Para ficar na frente do juiz, para o juiz falar, tipo o pai, olha meu filho... O juiz é um pai para ele. O juiz é o pai. Então... Inconscientemente. Porque tem pessoas que parece que gosta de ser presa. Né? Vai toda hora. Vai. Por quê? Quando a pessoa é presa, ela é olhada. Vão cuidar dela. Então ela vai ter um monte de pai ali para cuidar dela. Entendeu? Então é pai. O inconsciente é uma coisa mais linda que tem. Lá tá todas as nossas felicidades, lá tá todas as nossas tristezas. Mas, infelizmente, nós olhamos mais... Quanto tempo que você faz constelação? Quanto tempo que eu já faço? Já está uns 6 anos já. Constelação. E tem dado, eu sei que você tem outras terapias, mas essa já faz 6 anos. 6 anos, constelação. Terapias, modo de falar, né? São técnicas. São técnicas. São técnicas, não são terapias, são técnicas. Mas a terapia, ela atinge também o subconsciente? Atinge o subconsciente também. Nós falamos terapia para as pessoas poderem entender, mas na verdade são técnicas. São técnicas. Técnicas de ressignificação. Que vão fundo mesmo, né? Vão fundo. Uma vez eu atendi um senhor, e o pai de uma cliente minha, e ele constelando, eu fiz uma constelação meio velada com ele, e ele olhou, eu não lembro o que eu ancorei naquela pedra que ele precisava, e ele falou... Era tudo que eu precisava na minha vida. Aí eu peguei e falei para ele, pode levar a pedra. Ele saiu daqui segurando aquela pedra, numa felicidade. Ele parecia uma criança que tinha ganhado um presente, sabe? Mas ele saiu daqui tão feliz. Isso é gratificante para o meu trabalho. Tem um constelador que faz um pouco e fala, não, pode ir. Não, eu não. Enquanto eu não ver o teu coração leve, você vai ficar aqui comigo. Enquanto o seu campo familiar abrir e me mostrar o que é realmente... Tem constelação individual que leva 2 horas. Tem constelação que eu levo 3 horas. Então, é bastante tempo, mas aqui o tempo parece que não passa. E, assim, é muito emocionante a constelação. E você sai de lá, aquela pessoa que o seu inconsciente colocou aqui no platô, pai, mãe, vô, vó... Quando você vai encontrar eles já estão diferentes já. Que coisa, olha, vim aqui, soube dessa constelação familiar. Olha, relacionamento, saúde, trabalho, família, qualquer área. Qualquer área.
inclusive, como você falou, organizacional, onde você dá uma consultoria, né? Organizacional em quê? Na casa, no trabalho? Não, empresa. Na empresa. Isso é para empresa. 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 Aí você tem que ir na empresa. Ou a pessoa vem até mim. Tá. Porque aí nós vamos ver, assim, é muito grande a organizacional. Então, tem todas as dinâmicas que a gente tem. Aonde está pegando, né, Ale? Isso. Então, assim, tem todas as dinâmicas. É um pouco diferente da constelação familiar. Porque a constelação familiar, assim, é pai, mãe. Ali não, ali são... Ali é empresa. Ali entra as leis sistêmicas, né, da constelação, que é a ordem do pertencimento, a ordem de chegada, o equilíbrio, elas entram. Só que as frases são outras, as pessoas são outras, o vínculo é outro, o vínculo empregatício. Na familiar é um vínculo familiar que é mais profundo, o vínculo empregatício tem limite, né? Mas assim, se você exclui um funcionário, tem uma certa função e aquele colaborador, ele não está sendo bem visto, o superior dele, ele não foi com a cara dele, vamos dizer assim, então aquele funcionário, aquele colaborador, ele se sente excluído e ele começa a ter sintomas dentro da empresa de não trabalhar bem, de não conseguir se desenvolver, ou ele se desenvolve, mas ele não está se sentindo bem e de uma forma ou de outra ele sai, ou por desligamento, ou ele pede o desligamento, a próxima pessoa que entrar naquela função dele vai ter o mesmo sintoma. Deixou uma herança ali? Enquanto não entrar com a constelação e apaziguar, entender o que está acontecendo e resolver aquele problema, vai ficar rodando. Então vai ser aquele setor que aquele funcionário não trabalha bem, demite o funcionário, coloca o outro não trabalha bem. Não para um funcionário, Ale. Não para um funcionário. Olha, o contrato muda. Não Eu tenho pessoas, amigos, que olha, contrata e sai, contrata e anuncia para mim de novo que não está parando. Então pode tentar ver o que está acontecendo. Pode. Tem algum problema sistêmico ali dentro que está gerando aquilo. E mais uma vez lembrando, hein, gente, não é nada espiritual, que ela vai lá, ter uma vidência, é uma técnica de constelação comprovada. Tanto na empresarial, se for uma pessoa que vai abrir uma empresa, ela precisa me trazer o CNPJ dela, ela precisa me trazer o endereço dela. Para você sentir. Não, para a gente fazer análise. Empresarial é análise. Então a gente vai analisar onde pode estar, como ela pode agir, que produto ela vai ser melhor ela colocar, quem ela vai contratar, quem são os futuros clientes, que ela vai lançar um produto, que produto que ela vai lançar, será que vai dar certo esse produto? Então a empresarial, ela foca aqui. A organizacional é assim, a empresarial que está nascendo. A organizacional ou a empresarial... Já a empresa existe. Que já existe. Já existe. Se eu te falar que você pode quebrar uma empresa só porque você deixou outra pessoa dar um nome para sua empresa, só aquela pessoa que deu o nome para sua empresa, ela quebra a tua empresa. Como assim, você fala? Por exemplo, você vai abrir uma loja. Sei. Aí a sua esposa fala assim, então coloca a loja Tititi, o nome é Tititi. Aí a loja é sua, tá no seu nome, no seu CNPJ, é tudo seu. Ela nem aparece lá. Como ela deu um nome, ela tem autoridade em cima da empresa. E se ela não for vista como uma autoridade, a tua empresa quebra. Os funcionários começam a brigar. Não há uma harmonia dentro da empresa. Há um conflito. Então essa esposa ou esse marido, ele tem que, de certa forma, ser visto dentro da empresa como uma autoridade. Exato, exato. Porque é a hierarquia, né? A ordem de chegada. Quem chegou primeiro merece todo o respeito. Por isso que a empresa familiar, ela precisa desse cuidado, né? Então, a empresa familiar aí tem que unir as duas, né? A constelação familiar e a constelação empresarial. A gente consegue, através da constelação organizacional, desvincular a pessoa da família. E aí trabalha a família separado. Organizacional é uma coisa, familiar é outra coisa. Mas assim, é muito interessante, porque você vê assim,
muita rotatividade, não entra cliente, mas por que não está entrando cliente na minha loja? Por que não está entrando cliente no meu restaurante? Abre uma constelação empresarial e vamos ver o que está acontecendo. A minha esposa é nordestina, ela fala que naquele lugar enterraram uma cabeça de cavalo, né? Aí a gente tem que desenterrar a cabeça de cavalo e olhar para ela. Falar, eu te honro. Eu te honro, então cuidado, né? Você faz parte. Mas tem que desenterrar. Tem que desenterrar. E aí a gente pega a estrutura na organização. Organizacional, a gente pega toda a estrutura, vê todos os departamentos, vê onde está tendo conflito, vai harmonizando os conflitos da organizacional. Funcionário que não se sente valorizado, a empresa é complicado de ir para frente. Aí, gente, olha aí. Ó. Funcionário que não é... Tratado meio no chinelo, você pode... Tem rotatividade nessas empresas quando os funcionários não são valorizados. Ou são explorados, né? Ou são explorados. E não precisa nem ser valorizado monetariamente. Se ele já tem um salário que é condizente com o cargo dele, mas ele não é valorizado como pessoa. Não é reconhecido, né? Não é reconhecido. Não é elogiado às vezes. Isso. É obrigação dele fazer, Isso. Eu não vou elogiar. Ele não fica e não fica ninguém no lugar dele. Vai ter rotatividade. Olha aí, empresários. Aí o faturamento cai. Por causa da... E aí pode ter Harvard, pode ter o que for, MBA, pode ter o que for. Você não quer que uma pessoa abre uma empresa, fecha, abre outra e fecha, abre outra e fecha. Por quê? Tem algum problema estrutural ali na hora que a pessoa vai montar e ela não está vendo. Mas aí é que está também. Por exemplo, os meus problemas na minha empresa também não tem, por exemplo, a junção de problemas das pessoas que trabalham lá. Vamos supor, a minha empresa não está indo para frente. Mas não é porque eu pessoalmente também não estou indo para frente? Exato. Tem. Eu tenho que ver eu tenho que ver familiar ou pessoal. Isso. Por isso que eu falei, a gente desvincula da empresa. Não é desvincular para você sair, a gente desvincula, você vai começar a trabalhar focado mais na empresa, só que aí a gente parte... Porque se eu não estou feliz, ou mesmo inconscientemente, eu não pus aquele carro lá na garagem, eu não vou estar trabalhando bem também. Então, você não vai estar se valorizando. E se você não se valoriza, todo o topo de uma organização que não se valoriza, o resto não se valoriza. Olha aí, gente, é uma verdadeira aula aqui, hein? Então, assim, se o topo não tem harmonia, por exemplo, sócios não têm harmonia, ou o próprio dono não tem harmonia com ele se exclui da empresa dele, ele acha que aquilo está pesado, porque ele abriu a empresa por causa de uma dor aqui atrás, então todo o resto dos colaboradores vai ter problema, não vai ser aquela empresa pesada, vai ser aquela empresa que não tem movimento, aquela empresa que os colaboradores não têm união entre eles. Por quê? O topo está em desarmonia. Às vezes você gasta muito, investe numa empresa, inaugura, mas quem trabalha ali dentro, as células ali dentro estão todas desarranjadas, né? Ou uma pelo menos ali que não encaixou bem, o resto desmorona, né? É muito costume chegar assim, o dono chegar e falar assim, não, eu estou com um problema nesse setor. Aí você abre aquele setor, só que você vê que o mesmo setor está num patamar mais acima, numa hierarquia mais em cima. Aí está mais em cima, o mesmo sintoma, aí a gente chega no dono. Então, é o dono... Geralmente. Que está causando. Ou se for uma empresa muito grande, pode ser o CEO, pode ser um gerente geral. Alguém hierárquico que esteja... Isso, que pode gerar ali. Isso. Então, se o funcionário não for valorizado, reconhecido, a empresa desanda. E se o próprio dono não for reconhecido, ele mesmo, por exemplo, unindo família e organização. O CEO, ele não é valorizado pela família. Então o problema está onde? Na empresa? Não. O problema dele está na família. Na família.
Pois então, tem os problemas externos também de concorrente, tem os problemas externos que influenciam, fornecedor que influencia também. Então, assim, é toda uma cadeia, né? É toda uma cadeia. E aí, na constelação, você consegue ver nessa consultoria ou empresarial, antes dele abrir o negócio, o local que ele vai inaugurar, reinaugurar. Seria muito Porque tem legal pontos que a gente vê que abre e depois fecha, abre e depois fecha, né? Comida é mãe. Se a pessoa tem problema com mãe, ela não pode, ela vai abrir comida, restaurante, para poder sanar a dor da mãe. Mas se ela abre, ela está abrindo pela dor. Então o restaurante Mas ela não sabe disso. Ela não sabe. Ela pode amar a comida, achar que é o negócio da vida dela. Ela abre, ela fecha. Por quê? Não é para ela trabalhar com comida, porque ela está com um problema com mãe. Mas se ela resolver, ela pode. Aí vamos constelando, vamos solucionando, vamos amando mais a mãe e o pai. Para quê? Para o trabalho, a profissão e o dinheiro andar junto. Olha aí. Né? Quando pai e mãe é separado, é difícil para a criança, para o adolescente, para o adulto ficar empregado, ficar estável na família que ele gerou depois. Porque mãe e pai separado, o filho fica com a cabeça no ar. Mesmo que aparentemente esteja nutrido, satisfeito, feliz. Mesmo. Se tiver dor, uma hora aparece. Aparece. Câncer. Por que a pessoa tem câncer? Porque tem uma exclusão muito séria na família. O que é o câncer? O câncer vai trazer aquela pessoa que está excluída para ser vista. Então, aquela pessoa que ela desenvolve o câncer, ela está trazendo essa dor de exclusão. Quando a pessoa está com câncer, o que acontece? Todo mundo olha para ela, todo mundo cuida dela. Então, mas não que ela quisesse ter câncer. Não. Mas surgiu. Isso. Como fala que o ódio envenena o coração. Isso não é romantismo, é realidade. É realidade. A célula, nós temos células cancerígenas. Aí quem vai startar ela, sim ou não, é a que nós temos. Isso. Que alguma está desarranjada ali. Isso. Mas dá o start. Isso. Mas está desarranjada porque eu já estou olhando para aquela exclusão que está atrás do meu sistema. Então, tudo na vida está atrás do sistema. Tudo. Somente os traumas originais, igual da pandemia agora, que foi uma coisa... E é isso que é Agora trazer... Aí eu vou entrar um pouquinho, nem talvez em religiosidade. O pecado original a gente carrega até hoje? Tem um estudo que fala de um núcleo das células. Mitocôndrias? Isso. As mitocôndrias são femininas. Os reatores ali da... Eu enrosquei na palavra. Isso. Nós somos, só as mulheres têm ela da primeira mulher que nasceu no mundo. Ah, é? Então, se nós mulheres temos elas de quando nasceu no mundo, da primeira essa mulher culpa, do mundo, entre aspas, né? De estarmos vivendo... Então, esse DNA feminino, ele vem... fora do paraíso. Você entendeu? Então, se a primeira mulher foi julgada lá atrás, as mulheres, elas continuam sendo julgadas até hoje. Porque o tempo não existe, né? Não, o tempo não existe. Para o inconsciente, o tempo não existe. Mas isso faz tanto tempo, foi em 1800, em 1200, foi no início do mundo, mas o tempo não existe. Não. Tem até um experimento que colocaram várias pessoas numa sala e passaram tudo quanto é tipo de filme, de terror, jornal, passaram tudo e ficaram mapeando o cérebro delas. Tiraram elas da sala e levaram elas para uma outra sala e pediram para elas lembrar daquilo que elas viram. Acendiam os mesmos pontos. Então, toda vez que eu conto uma história, eu revivo aquela história. Então, toda vez que eu lembro de uma história triste, eu estou no meu DNA novamente fazendo uma epigeneia de trauma. Então, por isso que eu falo para minhas clientes, não conta história, não conta. Porque naquele momento o cérebro dela acha que está passando pelo mesmo trauma. Então, toda vez
o cérebro é um trauma novo. A história é antiga, só que o trauma é novo. Olha aí. Então as doenças também estão todas relacionadas a traumas. Todas relacionadas a traumas, todas relacionadas à dor. E aqui você consegue também identificar se uma pessoa tem, por exemplo, um problema nos rins, na vesícula, mesmo sem um raio-x, digamos. Não, a pessoa tem que vir trazendo para mim um histórico. Só que assim, o ser humano ele é muito complexo. Então não é uma constelação, não é 2 constelações. Então há todo um tratamento com barras, com constelação, com biomagnetismo. Há outras técnicas, né, que você estava me falando, que a gente vai explorar depois, porque olha, é muita coisa, né, que que uma está interligada à outra, uma técnica interligada à outra, né? Tem um estudo muito interessante dos ratos que pegaram ratas e uma deram bastante carinho para a rata e a outra deram bastante choque na rata. Aquela rata que teve bastante carinho, ela lambia os filhos dela. Então os filhos delas foram ratos mansos. Aquela rata que tomou bastante choque, elas tiveram filhos agressivos, filhos ratinhos. A gente vê nesses animais, né, ou que são abandonados, cães, gatos, que, né, tem uns que gato lambe a gente, tem outros que o gato, mesmo tendo nascido dentro de casa, ele é arisco, ele já nasceu dentro, eu tenho exemplo. Nasceu dentro da minha casa e eu não consigo pegar. Porque está no DNA dele. Come em casa, vive, mas está dentro do DNA. Eu também tenho. Hã? Também tenho. Ela entende. Então, então tá onde? No DNA. Então, os pais... É assim com a gente também. É assim com a gente. O bebê já vai nascer com essa dor, essa... Isso. Se a mãe cuidar bem da criança, ela vai ser uma criança mais calma. Se a mãe não der tanta atenção... Mas a mãe que sofreu, ela pode ter filhos calmos. Ela pode... Se ela educar ela pode de outra forma. Ela pode ter filhos... Vamos separar. Ela pode ter filhos calmos, mas os filhos podem olhar para a dor dela e ser filhos revoltados. Inconscientemente. Não pelo tratamento da mãe, mas porque ele está olhando as dores do sistema familiar dele. Entendeu? É diferente. Então ali nós estamos falando de ratos que não tinha traumas ainda. Então nós traumatizou uma rata e não traumatizou a outra. Como nasceu a prole. Então, mas assim, a constelação familiar fala, é o amor que mata e o amor que salva. Então nós vivemos pelo amor que mata, pelo amor que fere. Então, toda vez que a gente olha para a dor de pai e mãe, nós estamos olhando pelo amor que fere. Quando a gente olha para o pai da gente e a mãe da gente, com amor, tem um pulo do gato na constelação. É só a pessoa olhar para o pai e para a mãe e falar assim, eu fui amado a vida inteira. Essa pessoa que fala, eu fui amado pelo meu pai e pela minha mãe a vida inteira, ela é extremamente bem-sucedida em todos os campos. Agora, quando a pessoa olha para o pai e para a mãe e fala assim, ai, mas meu pai, ai, mas minha mãe, ela não é bem-sucedida. Ela não tem felicidade. Mesmo a mãe, digamos, que fala, eu quero o seu bem, mas ela te trata de uma forma agressiva, ou te joga, sei lá, uma praga, alguma coisa assim, ou vive, né, cutucando você, mas fala que é o jeito dela amar. É complicado. Então, mas assim, vamos lá. Nossos pais, nossos bisavós, nossos tataravós não tiveram permissão de amar, certo? É verdade. Então, a nossa geração para frente tem que ensinar nossos pais a amar. Porque eles tiveram pais rígidos, o homem não podia chorar, o homem tinha que ser firme, então não se podia demonstrar amor. Então, como que você pode exigir do teu pai e da tua mãe amor de afeto? Eles amavam a gente da maneira que eles podiam, lavando a roupa, alimentando, deixando a casa limpa, o pai trabalhando muitas horas por dia para poder sustentar, era a forma de demonstrar amor.
Agora, eles não tiveram isso. Verdade. Então, como que eles podem dar isso? Não, a nossa geração, que é mais antenada, que tem que olhar para o pai e para a mãe e falar assim, não, pai, eu te amo e vou te ensinar a amar. Não é? É um assunto muito interessante a constelação. Eu mesmo, olha, estou admirado, né? Saber que nós não somos donos de nós mesmos. Não. E que não temos aquela coisa de o segredo de ficar desejando e um dia uma varinha de condão a resolver nossos problemas. Quem quiser saber mais, tirar dúvida, eu acho que nós vamos marcar uma live em breve para que vocês possam perguntar à vontade, mas quem quiser te procurar, aonde te procura, o horário, dá aqui pra gente um panorama. Eu tenho o Instagram, Cláudia, Clínica de Constelação Familiar. Clínica Constelação Familiar, que já está aparecendo aqui embaixo, gente. Clínica de Constelação Familiar e meu Face, Cláudia Gasparetto, e também está escrito Clínica de Constelação Familiar. Tem os seus contatos, telefone, tem todos na rede social. Tem tudo. E pode te procurar para... Pode me procurar, trabalho de manhã, de tarde, à noite também. Porque nós moramos numa cidade turística, né? Exatamente. Então, olha aí, gente, ela tem uma flexibilidade noturna também. Mas eu só posso de noite. Não tem problema, né? Não tem problema. A gente trabalha também à noite, porque a missão nossa, da nossa clínica, é ajudar a família, né? É ajudar as pessoas a diminuir o suicídio, diminuir a depressão, né? Fazer com que as pessoas tenham mais pessoas que tiveram problemas de homicídio, suicídio, reflete também, né? Reflete. O suicida, ele comete o suicídio, ele precisa de uma desculpa para cometer o suicídio, consciente, porque ele já está trazendo o suicídio de trás. Mas não que alguém atrás suicidou-se também. Pode ter sido também. Suicídio. Pode ter alguma exclusão muito grave. Mas, geralmente, se você pegar na história familiar daquela pessoa, já teve suicídio. Então, eu preciso de uma desculpa consciente para poder salvar meu pai ou minha mãe. É a pessoa que está chamando a atenção para alguma coisa, que às vezes deixa carta, deixa um bilhete. Não. A energia do suicídio, ela é muito difícil de sair. Olha ela só, é muito complicada. A pessoa precisa lutar muito para poder sair. Então, uma pessoa que tem um sintoma de suicídio, o tratamento ele é longo e toda a família tem que colaborar. Porque é muito difícil. Não, a pessoa ela fica numa energia de desespero, de eu não tenho mais saída para a vida, que ela precisa tirar a vida para poder solucionar algo que o consciente dela pode ter chamado de meu marido me traiu, aconteceu alguma coisa, mas na verdade ela está tentando salvar ou o lado da mãe que teve o suicídio ou o lado do pai que teve o suicídio. Alguém que precisava... suicídio, na verdade, pela constelação, eu estou indo no lugar de alguém. Ou da minha mãe para proteger ela, ou do meu pai para proteger ele. Inconscientemente. Eu estou tirando a minha vida, mas inconscientemente. Agora imagina você tá com essa energia de precisar salvar pai e mãe. O teu inconsciente está gritando, seu pai e sua mãe podem morrer e você precisa salvá-los. Como sair dessa energia pesada? É muito complicado. Então, mas a gente imagina, a pessoa que tira a vida não foi covarde? Não, ela foi muito corajosa. Olha aí, gente, uma outra... Ela foi muito corajosa, porque assim, ela precisa largar tudo que ela tem, todos que ela ama, para poder seguir. Mas não é o certo, coisa. Claro, essa coragem. Não. É uma coragem em termos. É uma coragem em termos, porque assim, ela não vê saída. Ela não quer. Ela não quer o suicídio. Mas às vezes a desculpa é porque ela faliu, ela não conseguiu um casamento, um filho ingrato, ela tirou a vida. Isso, por isso que mas tem outras questões atrás. A questão é muito mais pesada. Por isso que as pessoas falam assim, ela foi covarde, porque a pessoa vê abandonou e foi embora. Fala, vê o superficial. Mas a energia da pessoa que está
para cometer o suicídio é muito forte. É uma energia muito pesada. É uma energia grande. A pessoa não consegue se desvincular. Porque ela está tirando a vida, né? Ela está como se ela estivesse sendo... Ela perde tudo. Ela perde ela não vê felicidade em mais nada. É como se você estivesse com um capacete de astronauta na cabeça, todo escuro, que você não vê saída. E fica te pressionando a cabeça. Então você precisa se livrar daquilo. Você precisa se livrar daquela energia. E a única maneira que a pessoa vê, infelizmente, é o suicídio. Agora, uma questão que me veio. Hoje temos muitas doenças, muitos transtornos, muitos espectros, que antigamente não tinha. A gente não via, ou tinha, a gente não via. Tipo o autismo, que muita gente vai se identificar aqui. Por que hoje aparece tanto autismo e tem gente que descobre que é autista adulto? Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Às vezes eu posso ser autista e não sei. Quer dizer, um espectro muito grande. O porquê que o autismo está ligado a alguma... Está ligado. O Alzheimer também está ligado. O Alzheimer, antigamente, a gente não via. O Alzheimer, antigamente, era mais falado. Parkinson, era... Né? O Parkinson ainda tudo bem. Mas Alzheimer, autismo, muitos transtornos. Hoje tem 1000 transtornos aí que a gente antes não via isso. De primeiro, sempre teve, só que não era dado nome. Esquizofrenia, hoje é Alzheimer, né? Ou esquizofrenia o mesmo. Bipolar, o transtorno de... Aí hoje está... O TDAH. Então, não tinha muita informação para começar. Toque. Não tinha muita informação. Então, muita gente no passado tinha. A gente ouve muitos os antepassados da gente conversar, falar assim, aquilo lá ficou louco, foi internado e a família não foi ver mais. Isso é um fator que traz transtorno nos descendentes. Então, aquela pessoa que tinha um transtorno e foi internado e a família não viu mais, os descendentes vai honrar aquela pessoa para ela poder ser vista. Então tá explodindo o transtorno aí. Então todas Mas isso pode ser curado, entre aspas, ou pelo menos minimizado? Ou entendido, acalmado, principalmente porque já está no DNA, né? Já está. Principalmente acalmar a família. Sim. A família aceitar mais. Isso. Eu tinha uma cliente que ela estava numa briga eterna com a mãe. E a mãe dela ficou já de idade, caiu de cama, ela precisou cuidar da mãe. E ela tinha assim uma briga com ela, porque ela não se dava bem com a mãe dela, e a mãe dela teve Alzheimer. Nós abrimos uma constelação, nós apaziguamos. E ela falou que foi a coisa mais linda que aconteceu na vida dela. Então ela conseguiu cuidar da mãe dela até no fim da vida, com paz no coração. Então, isso é importante, essa mensagem, até para nós fecharmos, quer dizer, a constelação ela vai trazer paz. Em último caso, ela vai te trazer paz. Ela trazendo paz, você vai ter dinheiro, você vai ter relacionamento. Olha aí, em último caso, após a paz, você pode conseguir o carro da garagem. Você consegue o carro da garagem, o número da Mega Sena, entendeu? Um casamento legal, perfeito, legal, entre aspas. Você emagrece porque o teu corpo para de infeccionar, para de inflamar. Aí o filho passa aí bem na escola. Isso. Tudo isso, né? Isso, paz no pai e na mãe, paz na família. Tá bom, gente, olha aí. Então eu deixo o microfone aberto para você, uma mensagem que você queira falar, algo que não foi perguntado. E mais uma vez, então, um convite para que o pessoal venha conhecer a constelação, que há 6 anos você trabalha com isso. Provavelmente a semana que vem vai ter constelação em grupo, vai ser lá no ateliê Corpo e Arte. Mas as pessoas podem participar? Podem participar. Olha, você me avisa, a gente vê como participar e ir lá. Pode ir lá, conhecer. É muito emocionante a constelação em grupo. A individual é emocionante também, mas a em grupo é muito emocionante. E não fique sofrendo, porque o sofrimento não é seu, está no seu campo familiar. Quando as pessoas entenderem isso, a vida vai mudar.
Essa é uma mensagem bacana. O sofrimento não é seu. Não é seu. A constelação prova isso. O sofrimento não é São seu. heranças e heranças que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Isso, para os teus descendentes não ter aquele sintoma. Como a gente fala, sintoma, né? Não ter agressão, não passar por coisas ruins na vida. Essas coisas ruins na vida vêm porque nós temos aqui no campo familiar a necessidade de passar por aquilo.